Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu ergo as minhas mãos para os céus para agradecer ao meu Senhor, o meu Pai, o meu Deus, pelo privilégio de ter a unção, a autoridade, a consagração dele para salvar, libertar, curar, para transformar a vida das pessoas pelo poder do nome do Senhor Jesus, pelo poder da fé na sua palavra. E aqueles que me ouvem neste momento e creem nisto, sejam curados. Os enfermos sejam curados. Os oprimidos sejam libertos. Os prisioneiros sejam livres. E todas as pessoas que me ouvem sejam literalmente livres de suas mazelas, de seus sofrimentos, de suas dores. Receba o Espírito da fé. Receba o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Receba o Espírito de Deus, onde quer que você esteja, num hospital, numa clínica, num presídio, onde quer que você esteja, Deus entra e opera maravilhas a partir do momento em que você crê de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma. Em o nome poderoso do Senhor Jesus, quem crê diga amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga e meu caro amigo, deixe-me falar uma coisa para vocês que é de extrema importância na vida e para a vida dos que creem na palavra de Deus, dos que creem na palavra. Quando você crê na palavra de Deus, você crê em Jesus. Quando você crê em Jesus, você crê na palavra de Deus. Porque Jesus não é simplesmente o Senhor que veio ao mundo trazer a salvação, que todo mundo já sabe. Mas o que poucos sabem é que Jesus é a encarnação da palavra de Deus. Jesus é a materialização da palavra de Deus. Então, quando você absorve a palavra de Deus, quando você bebe da palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, é Jesus que está falando com você. É Jesus em espírito que fala com você. E quando você crê naquela palavra, quando você acredita e se lança nela, não apenas acredita, sobretudo crê, porque uma coisa é acreditar em Deus e outra coisa é crer. Quando a gente acredita, a gente namora. Quando a gente crê, a gente casa. A gente assume compromisso. Então, quando a pessoa crê na palavra de Deus, ela crê no próprio Deus. Jesus é a palavra materializada do Espírito Santo. Então, quando você recebe a palavra de Deus com humildade, quando você acredita nela, então ela transforma todo o seu interior. É como, por exemplo, você toma um comprimido, um determinado remédio para uma determinada enfermidade. Quando você toma aquele remédio, então, teoricamente, aquele remédio cura. Por quê? Porque ele vai atuar diretamente naquela enfermidade.
Assim também é a palavra de Deus, que com muito mais razão, porque às vezes nem sempre o remédio funciona, mas a palavra de Deus, quando ela é absorvida, quando ela é lida, crida, então ela é o comprimido, o remédio de Deus para curar a sua alma, para curar a nossa alma. Quando ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos Deus. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente ouve Deus falar com a gente. Então a Bíblia fala, a Bíblia ensina que a fé que tanta gente quer e ainda não tem, a fé não vem por uma questão de sorte. A fé vem por uma questão de busca, de desejo, de querer ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, a fé flui, porque a fé flui da palavra de Deus para a nossa alma. Então, amiga e amigo ouvinte, Jesus é essa palavra. É a palavra que penetra no nosso mais interior, nas profundezas da nossa alma. Ela é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Razão pela qual Jesus disse: a minha palavra é espírito e vida. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, quando a gente apoia a fé na palavra de Deus, quando a gente se apoia na palavra de Deus, quando a gente apoia a vida na palavra de Deus, tem que acontecer um resultado. Tem que acontecer uma resposta. Por quê? Porque não é a palavra de um filósofo, não é a palavra de um cientista, não é a palavra de um médico, é a palavra de Deus. É a palavra do Altíssimo. Da mesma forma como o Altíssimo falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão obedeceu essa palavra, então aconteceu tudo aquilo que ele, Deus, havia lhe prometido. E essa é a realidade, minha amiga, meu amigo ouvinte. Jacó, neto de Abraão, conhecia ou tinha ouvido falar, tinha conhecimento do Deus do seu avô Abraão. Tinha conhecimento do Deus do seu pai Isaque. Mas ele não praticava essa palavra. Ele vivia na força do seu braço, da carne. E ele conquistava na base do trambique. O Jacó, quando nasceu, ele nasceu com o seu irmão gêmeo. Só que o seu irmão, Esaú, nasceu primeiro e ele nasceu em segundo. Mas a sua mão agarrava o pezinho do seu irmão. Então, o nome dele foi colocado como Jacó, porque Jacó significava aquele que agarra o calcanhar. Foi assim que Jacó recebeu o seu nome. O seu nome, Jacó, foi um nome em referência, o fato de que ele agarrava o calcanhar do seu irmão. Mas, com o tempo, com o desenvolvimento dele, o seu crescimento, Jacó se mostrou um homem bem pacato, porém um homem de engano, um homem de negócios. E normalmente, quando a pessoa faz negócio, faz sempre puxando a brasa para a sua sardinha. Então, Jacó deixou de ser um nome assim que referenciava ao seu nascimento
para ser um nome que referenciava o seu caráter, o seu mau caráter. Então, Jacó deixou de ser aquele Jacó que agarrou o calcanhar do seu irmão quando nasceu, para ser um homem malandro, esperto, espertalhão, mau caráter. Jacó nasceu assim, ou nasceu, cresceu, desenvolveu dessa forma, com esse caráter mau. Ele conquistou, não resta a menor dúvida. Ele se tornou muito rico, não resta a menor dúvida. Ele teve uma família grande, não resta a menor dúvida. Mas, ainda assim, Jacó carregava dentro de si o medo, o pavor. Sabe lá o que é que você se levantar com medo? Será que eu vou viver esse dia? Será que eu vou manter-me vivo durante esse dia? E se eu me encontrar com meu irmão, ele vai me matar? Então Jacó dormia com medo e acordava com medo. Apesar de ser rico, apesar de ter uma família grande, mesmo assim, ele vivia com o espírito do medo dentro de si. O espírito do medo. Por que ele tinha medo? Ninguém tem medo se não tiver culpa, né? Quem não deve não teme, não é isso que todo mundo sabe? Você não sabe disso? A pessoa só tem medo quando ela deve, quando ela tem culpa no cartório. Mas quando ela não tem culpa no cartório, ela está livre, ela é uma pessoa absolutamente livre. Pois bem, Jacó tinha tudo, mas não era livre. Ele tinha culpa no cartório, ele sabia o que ele tinha feito de errado, e ele tinha medo de morrer. Ele tinha medo de morrer e ir para o inferno. Então, chegou o dia, chegou o momento em que ele tinha que decidir. Ou tudo ou nada. Tudo ou nada. Ele tinha tudo nesta vida, mas ao mesmo tempo não tinha nada, porque a sua alma estava aflita, desesperada, medrosa. Uma pessoa que vive com medo é uma pessoa fraca, débil, ela é instável. Instável quer dizer uma pessoa que não tem segurança. Não tem segurança. Pois bem, minha amiga, meu amigo, quando ele teve a primeira vez que Jacó, que lhe perguntaram o seu nome, foi o seu pai, que por conta de ser cego, não sabia quem estava diante dele para abençoar. Ele pensava que era Esaú, mas Jacó se colocou no lugar do seu irmão, e quando o seu pai perguntou, qual é o seu nome? Ele disse, Esaú. Estava mentindo para o papai. E aí, ele recebeu a bênção de forma fraudulenta. Mas agora o anjo, que sabia o nome dele muito bem, perguntou, qual o seu nome? E ele disse, meu nome é Jacó. Quer dizer, ele finalmente reconheceu que tinha que mudar a sua maneira de ser. Ele tinha que ser verdadeiro. Tinha que ser verdadeiro. Porque ele não podia mais mentir. E ele disse Jacó. Então o anjo disse, já não será mais Jacó, mas Israel. Porque Jacó assumiu que era um mentiroso, falou a verdade e se entregou e se rendeu ao anjo de Deus. Então ele se transformou, ou foi transformado pelo Deus dos seus pais em Israel. E então, finalmente, naquele momento ele disse, eu vi Deus face a face e a minha alma foi salva. A minha alma foi salva. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, a proposta principal da campanha de Israel
é a transformação do seu ser, da sua vida. É a mudança da sua identidade. Por exemplo, quando o sujeito vai para a cadeia e sai da cadeia, ela sai carimbada. Ninguém acredita nela. É ou não é? Ninguém crê nela. Ninguém é capaz de dar emprego para ela. Ela tem que se virar sozinha. Pois bem, foi assim o caso de Jacó. Deus transformou aquele homem miserável, mentiroso, enganador, numa nova criatura. Lhe deu uma nova identidade. Já não era mais Jacó, agora era Israel. Porque Jacó morreu e nasceu um novo homem, e nasceu Israel. É isso que Deus quer fazer com você. Foi isso que Deus fez comigo e quer fazer com todos os que se aproximam dele. Mas tem que se aproximar na base da sinceridade, na verdade. Olha, eu sei que a fé não é sentimento. Fé não é sentir. Fé é você tomar decisão e obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Você obedece, não importa se sente ou se não sente. Se você sente vontade de obedecer, se você não sente vontade de obedecer e obedece, você está na fé. Se você sente vontade de obedecer, mas não obedece, então você não está na fé. Não quer dizer, eu senti. Não, não tem nada de sentimento. A fé é obediência, é dependência do Todo-Poderoso. A partir do momento que você recebe essa nova identidade, a partir do momento que você recebe o Espírito de Deus, você tem uma identidade divina. E aí, minha amiga, meu amigo, é só correr para o abraço. Você vai arrebentar. Por quê? Porque você passa a ter o Espírito do Deus vivo. O Espírito do Deus de Abraão, o Espírito do Deus de Isaac, o Espírito do Deus de Israel. Você passa a ter o Espírito do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. E é essa a proposta da Fogueira Santa de Israel. Graças a Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus em espírito. Por isso, a importância de observá-la, a importância de praticá-la para que ela possa materializar as suas promessas na sua vida. Nos 40 anos da Igreja Universal, chega até você a Bíblia Sagrada com as anotações de fé do Bispo Edir Macedo. Uma edição de luxo com inspirações de fé fundamentadas na Palavra de Deus. Adquira o seu exemplar no arcacenter.com.br. Graças a Deus. Nós vamos agora ouvir testemunhos de pessoas que ouviram a palavra de Deus, receberam fé, obedeceram essa palavra e pronto. Olha aí o testemunho. Então, nós chegamos à Igreja Universal com uma vida totalmente arrasada, destruída, humilhada, envergonhada, com muitas dívidas, morando de aluguel atrasado, com ordem de despejo, carro com busca e apreensão, energia sendo cortada, telefone cortado, minha esposa com uma depressão profunda, acamada, também ouvia vozes, via vultos. Nós vivíamos literalmente um verdadeiro inferno. Vivíamos de favor, né, para saciar a fome. Próximo ao almoço nós visitávamos os familiares, né, mais próximos, como se fosse apenas fazer uma visita, mas na verdade era para saciar a fome, para poder almoçar. Foi dessa forma que nós chegamos na Igreja Universal, né? E conhecemos então a Fogueira Santa de Israel, né? Subimos ao altar, sacrificamos, nos lançamos na nossa primeira Fogueira Santa. Nós nem sabíamos o que era a Fogueira Santa de Israel, ouvimos falar, o pastor disse que era uma oportunidade para mudar de vida e nós nos lançamos. E de fato a nossa vida, nós pagamos as nossas dívidas, começamos a retomar o crédito, né? Deus foi abrindo as portas, Deus foi abençoando, de fato, uma vida espiritual abençoada. Nós casamos, inclusive, na igreja, enfim, toda essa vida nossa sendo abençoada. Chegou um determinado período em que me acomodei na fé, né? Eu comecei a me acomodar, comecei a ter a sensação de bem-estar, como o senhor falou agora há pouco, uma fé fingida, uma fé hipócrita,
pensando que estava bem, pensando que era um verdadeiro Israel, mas no fundo eu estava como Jacó. Não ouvia mais a voz de Deus, fazia da minha maneira aquilo que eu achava que tinha que ser feito. E aí veio uma determinada fogueira santa em que eu fiz um voto e conversei com ela e disse: esse é o meu voto da fogueira santa, achando que estava arrebentando, achando que estava na fé. E no último dia, pela misericórdia de Deus, ainda Deus olhando para mim, me pediu o meu carro, pediu o meu automóvel. Isso foi no sábado. E nós conversamos, porém, como eu era Jacó, eu lutei contra Deus, perguntando para ele o porquê daquilo. Quando eu deveria obedecer, eu questionei a Deus: por que o Senhor está me pedindo carro? O Senhor já tem um voto pronto para subir no altar. Como se eu dissesse para Deus: eu que estou certo. O Senhor não está certo, o Senhor está errado. Porque era Jacó. E aí, infelizmente, eu não obedeci, subi ao altar, cumpri o meu voto, mas eu desci do altar e ali a minha vida começou a haver um verdadeiro retrocesso. E aí adquiri muitas dívidas, quase 100 mil reais de dívidas. Causei problema no casamento, minha vida espiritual foi totalmente abalada. Não tinha mais nem vontade sequer de ir à igreja, não tinha mais nem vontade de participar dos cultos, não tinha mais prazer pelas coisas de Deus. Chegou um momento, numa determinada fogueira santa de Israel, que aí eu tive que tomar uma decisão. Aí eu tive que ficar sozinho com Deus, tive que falar com Deus e tive que decidir a minha vida, porque caiu a minha ficha. Caiu a minha ficha e eu, de fato, olhei para aquela situação e disse: meu Deus, o que eu estou fazendo? Ou agora eu, de fato, vou me agarrar a essa oportunidade, ou eu vou literalmente para o inferno. Eu sempre tentei abrir os olhos dele, eu sempre tentei mostrar para ele que ele estava errado. Só que teve um momento que eu não falei mais. Porque aí é onde começou as brigas dentro de casa. A gente estava a ponto de inclusive se separar, enfim, aquele desejo de suicídio retornou. Eu retomei a caminhada da fé, subi no altar Jacó, literalmente Jacó, e desci naquela campanha Israel. Deus começou novamente a abrir as portas, retomamos o caminho da vitória, retomamos o caminho da conquista, as portas começaram a se abrir, as coisas começaram a acontecer, e aí construímos a nossa casa, adquirimos a nossa casa própria, nosso casamento abençoado, nossa empresa hoje, temos clientes no Brasil inteiro, estamos conquistando o país, uma empresa abençoada, temos um patrimônio um pouco mais de 2 milhões de reais, que alcançamos em pouco tempo, depois que me tornei Israel novamente. Não tinha crédito nenhum na cidade, vivia uma vida totalmente envergonhada. Hoje sou vereador de 2º mandato, sou presidente da Câmara lá da minha cidade. Então Deus, de fato, abriu novamente as portas e hoje eu sou um Israel. É importante também que depois que se tornou Israel, que a minha família, nossa família não vinha para a igreja. Hoje temos 11 da nossa família na igreja, e todos estão no altar. O meu nome é o Alisson Felipe dos Santos. Meu nome é Adriele e nós vivemos a face da miséria. Nós casamos, tivemos uma filha. E a gente trabalhava numa empresa e quando a empresa faliu, tivemos que voltar para a nossa cidade de origem, onde lá, mesmo com um bom currículo, a gente não conseguia emprego, não conseguia nada, chegamos a morar num cômodo com 5 pessoas. O medo, ele dominava toda a situação, porque eu cheguei a pensar que a gente ia morar debaixo da ponte. Eu tinha desejo de morte, já tentei suicídio, porque a gente se vê naquela situação, naquela miséria, era tanto sofrimento, que eu falava, eu acho que não existe saída. Não existe alguma coisa que vai levantar a gente. A gente vivia de cesta básica, de ajuda de familiares, e a minha filha não tinha nem o que comer. A gente foi do luxo para o lixo. Ao mesmo tempo a gente tinha tudo, e em algumas horas não tinha mais nada. Em alguns meses, a gente se viu numa situação no qual a gente pensava que nunca ia acontecer com a gente. E
Aquilo ali foi muito difícil. Me sentia humilhado, fracassado, porque eu era o provedor da família. A gente tinha, do momento que não tinha mais nada, daí eu pensava, o que eu vou fazer agora? Então, a gente não tinha o básico, então aquilo ali foi afetando, a gente foi se afastando um do outro, foi esfriando o nosso casamento também. Então, o que já não estava bem, ficou pior. Aí, através de um convite, nós fomos à Igreja Universal e lá, com todo o cuidado que a gente teve, com toda a orientação, através de correntes, orações, jejum, então a gente foi... Acompanhamento, exatamente. E a gente foi tendo essa direção da fé inteligente, que a gente fala. Então, foi através disso que a gente foi aprendendo que o que a gente estava vivendo tinha solução. Nós recebemos o espírito da fé, no qual a gente teve coragem, a gente teve ânimo, a gente teve força para poder não melhorar só aquela situação. Eu já não queria mais melhorar só aquele momento. Eu queria transformar a minha vida, eu queria uma mudança de vida, não uma mudança de estado ou momentâneo. Eu queria uma transformação da nossa vida. Foi quando veio a Fogueira Santa que a gente fez uma loucura da fé. O pessoal que estava ao nosso redor nos chamou assim de louco, nossos familiares, porque naquele momento a gente não tinha nada. Aos olhos humanos, o que a gente fez é uma loucura. Eu vi a face de Deus naquele momento entrando na nossa vida e fazendo uma transformação. Antes eu era fracassado e hoje eu sou um empresário. Da mesma maneira que nós perdemos rápido, através dessa loucura da fé, em um ano a gente conquistou. Não digo o dobro, eu digo acho que o triplo. Porque do nada veio clientes da onde não tinha, veio suporte da onde não existia, condição também da onde não tinha. A gente começou a empresa com R$20. Eu digo que eu não imaginava que eu teria o que eu tenho hoje, ou eu nem não pedi isso para Deus, porque eu pedia para Ele um suporte para criar minha filha. E Ele me deu muito mais do que eu precisava. Hoje temos automóveis, temos uma casa num condomínio resort, que é localizada num bairro nobre. Hoje a minha filha tem de tudo. Hoje a gente não falta nada. Hoje a gente tem 2 apartamentos que a gente comprou recentemente, que está na planta. Hoje a gente viaja para onde a gente quer, come do bom e do melhor. Hoje, o principal, nós somos referência para a nossa filha. Eu digo que não é só o material. O principal para a gente foi o espiritual, que dentro dessa casa hoje existe uma família abençoada, hoje existe paz, existe uma estrutura para toda a nossa família. Mas nada paga o espírito da fé, que foi através dele que a gente aprendeu a fazer essa loucura, a ter essa sabedoria, esse ensinamento, a força, o espiritual, a visão para ter tudo que a gente tem hoje. É um lugar do encontro com Deus para quem quer se encontrar. De segunda a sexta-feira, por esta emissora, às 23h45, participe da oração da meia-noite, direto do Pico do Jaraguá. Meu nome é Sandro, quero lhe agradecer pelo livro Poder Sobrenatural da Fé, que foi um livro muito importante e é um livro muito importante na minha vida. Ele pôde me mostrar a diferença entre fé emocional e fé inteligente e vários aspectos importantes sobre a palavra de vida e a palavra de morte. São coisas que impactaram de uma forma muito profunda e permanente na minha vida. O livro O Poder Sobrenatural da Fé está disponível nas melhores livrarias ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br.
O meu nome é Gilson e antes de receber o Espírito Santo, eu tinha uma vida muito fracassada. Eu era uma pessoa nervosa, era uma pessoa tímida, era uma pessoa que não tinha sucesso na vida sentimental, na vida profissional, na vida acadêmica. A minha vida, ela se resumia àquilo que meus olhos viam. E eu via o quê? Uma criança, cresci uma criança assim, trabalhando no comércio do meu pai, sem assim expressão, porque a gente trabalhava e não tinha aqueles sonhos de ser grande, de ser alguém na vida, devido a ser esse complexo de inferioridade que tinha dentro de mim. E tudo isso acarretou o quê? A você não ter condições de você achar que você poderia ter sucesso, de você alcançar os teus sonhos, de realizar financeiramente, sentimentalmente, de você formar uma família, de você ser alguém na vida. Você não tinha prazer próprio, você não se amava. Acarretou essa baixa autoestima, o fracasso na vida sentimental, porque você gostava às vezes da pessoa, mas não sabia como chegar na pessoa, porque você não achava que você era suficientemente bom para poder você chegar na pessoa e falar, olha, eu quero namorar com você, porque você se achava um patinho feio. E isso daí vai passando o tempo, passam meses, anos, vai chegando o final da adolescência, começa a fase adulta e você com insucesso, com fracasso na vida sentimental. Da área sentimental passou para a área profissional, passou para a área dos estudos, que você fica sem perspectiva de você, para que vou estudar, para que eu vou criar alguma coisa na minha vida, e isso vai desmotivando ao ponto de você se sentir cada vez mais inferior. Quando eu cheguei na Igreja Universal, a minha vida se transformou, porque eu passei a ter uma perspectiva de vida, porque quando eu soube que o Senhor Jesus veio para me dar vida e vida com abundância, isso me transformou. Me levou a acreditar que poderia realizar meus sonhos, que eu poderia alcançar o meu sucesso profissional, financeiro e, sobretudo, na vida sentimental e, acima de tudo, na vida espiritual, porque eu aprendi que sem o Espírito Santo nada disso eu conseguiria realizar na minha vida, que o fundamental que me fazia ser vazio, que me fazia ser uma pessoa sem perspectiva, era a falta do Espírito Santo. Aprendi a confiar em mim, saber que existia um Deus que habitava dentro de mim, me fortalecendo, me guiando, me direcionando para as atitudes corretas que eu deveria fazer, das escolhas corretas, saber falar, saber me expor, saber como expressar-me perante qualquer situação que me apresentasse no dia a dia da minha vida. E isso começou a refletir no meu exterior. Automaticamente comecei a trabalhar melhor, comecei a me empenhar nos estudos, comecei a procurar me valorizar perante as pessoas. E quando o Espírito Santo ele veio transformando, que ele entrou na minha vida com o batismo, com o selo do Espírito Santo, aí não teve mais para ninguém. Eu passei a ter a felicidade de viver e aí, como um presente, ele começou a direcionar a minha vida de uma tal maneira que eu conheci minha esposa, nos casamos, fui preenchido. Hoje, antes de mais nada, eu a amo, eu a faço feliz e ela também me faz, ela me retribui tudo isso. Depois que eu recebi o Espírito Santo, o Espírito da fé, ele me deu condições de ser um bom marido, de casar, de ser um excelente marido, de fazer a minha esposa feliz, de ser respeitada, de ser um homem de uma só mulher e uma mulher de um só homem, ser um homem que honra a minha esposa e sou honrado por ela, de ser um patrão, de você sair de uma condição de um zero à esquerda para hoje você ser um empresário e dar empregos, de você abençoar a vida de outras pessoas, de você, em termos de família, você ser aquele filho que era ovelha negra, a passar a ser um filho exemplar, um filho que é respeitado pela família, que todo mundo, quando tem que ouvir uma palavra, chama a gente e ouve e pede conselho. A gente fica muito feliz por isso, porque as pessoas veem em nós um porto seguro de exemplo. A fé e a inteligência trabalham juntas.
Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Bom, meu nome é Léo e eu nunca fui bem sucedido em nenhuma área da minha vida, né? Eu participava de noitadas, envolvido com muitas bebidas, muitas mulheres, tudo até para tentar preencher um vazio que havia dentro de mim, mas nunca conseguia, nunca tinha sido feliz na vida amorosa, com ninguém, né? Eu até começava alguns relacionamentos, mas nada duradouro, então nunca tinha sido feliz na vida sentimental com ninguém, né? Além disso, na minha vida profissional também, eu era assalariado há anos, até trabalhava bastante, me dedicava, me empenhava, mas não conseguia crescer, não conseguia desenvolver. Não tinha perspectivas mesmo de algo grande, de algo que realmente fosse mudar a minha vida, né? E para piorar, ainda tive problema de saúde, né? Fui dormir numa noite normalmente, quando acordei no outro dia, inexplicavelmente deu uma paralisada da cintura para baixo. Eu nunca tinha tido problema nenhum de saúde, de repente me vi naquela situação, ali eu fiquei internado, tomando banho na cama, fazendo todas as necessidades ali. Ali foi a maior humilhação da minha vida. Então, a minha vida realmente era destruída em todas as áreas. E daí foi dessa forma que eu cheguei aqui na Igreja Universal, né? Buscando a cura, principalmente, e depois a solução de todos os meus problemas. Mas ao participar das reuniões, ouvir os ensinamentos, o primeiro grande sinal que eu recebi foi a minha cura. Então fui totalmente curado, sem sequelas, e já imediatamente também já fui liberto de todos os vícios, os males, os maus costumes. E ali eu aprendi que realmente eu deveria continuar firme, participando das reuniões, e passei a buscar o Espírito Santo, né? E aí busquei o Espírito Santo com todas as minhas forças, passou a ser o meu objetivo principal de vida. E quando eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou na minha vida, porque ali foi o Espírito da fé entrou dentro de mim. Então eu passei a ter dentro de mim que tudo eu posso, né? Nada mais é impossível para mim, nada mais é impossível para a minha vida. Então hoje, graças a Deus, através dessa fé, eu sou casado, muito bem casado, sou feliz no meu relacionamento, eu que outrora nunca tinha sido feliz com ninguém, né? Hoje sou bem sucedido na vida sentimental, eu também que não desenvolvi na vida financeira, hoje tenho minha empresa, tenho duas empresas na realidade, né? Eu tenho uma empresa no mercado imobiliário, né? Graças a Deus tenho sido bem sucedido em tudo que eu faço, graças a esse espírito da fé, né? Temos uma outra empresa também que a minha esposa administra na área da beleza, um spa com uma esmalteria, com todos os tratamentos aí para o bem-estar aí feminino, né? Moramos muito bem também, temos um apartamento também, conquistamos também por esse espírito da fé, né? Hoje um apartamento de alto padrão, bem localizado, um apartamento que nem nós imaginávamos um dia ter, né? Mas tudo isso fruto desse espírito da fé, que prova que a gente pode tudo, basta a gente crer, a gente determinar e a gente ir à luta. E esse espírito da fé nos dá forças para vencer também todos os obstáculos, todas as lutas que continuam vindo diariamente. Só que agora a gente tem essa força para poder vencer, ela está dentro de nós. E o espírito da fé me deu essa condição de hoje ser casado, né? E não somente ser casado, de poder fazer a minha esposa feliz. Eu aprendi que para um relacionamento ele ser bem sucedido, não é a gente procurar uma pessoa que venha nos fazer feliz, mas nós estarmos preparados para fazer outra pessoa feliz. E foi isso que o Espírito da Fé fez, ele me preparou para poder fazer a minha esposa feliz. Então, dessa forma, nós temos um casamento hoje feliz. Esse mesmo Espírito da Fé me preparou hoje para ser um filho melhor,
para ser um irmão melhor, para ser um empresário também, que eu nunca imaginava sendo empresário, né? Quando passava na minha mente, eu falava, eu não tenho condições para isso, mas esse Espírito me capacitou, me deu condições e me deu essa força, me deu essa coragem, intrepidez para poder realmente hoje poder ser um empresário, e tudo que a gente tem feito, a gente tem sido bem-sucedido, graças a essa fé. Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissão.